Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na CAB, nesse espaço que foi criado, né, um espaço novo, um espaço que foi criado exatamente para melhorar a comunicação da nossa Caixa Beneficente, junto aos nossos associados, junto à Polícia Militar. Então, em nome da nossa presidente, Coronel Maria Costa, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, nesse quadro que nós estamos criando aqui, a partir de hoje, que é um momento histórico, eu considero isso aqui um momento histórico hoje, né, a criação desse quadro, que chama-se CAB Memórias, né, onde nós vamos receber os veteranos da Polícia Militar, desde a sua criação, implantação aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, né, até os dias de hoje. Então a gente vem nessa crescente, 67, 68, 69, vamos chamar os ex-comandantes gerais também, os policiais que, de uma certa forma, se destacaram ao longo desse período histórico, né? E aqui nós estamos com 3 baluartes da Polícia Militar. Estamos com o Major Pilicério. Muito obrigado, viu, Pilicério, pela sua presença. O Major Munici, né? Que não só o Munici, mas tem a família inteira, né, Munici? Somos 5. 5 policiais, 5 pessoas que entraram para a Polícia Militar e certamente entraram pelo seu exemplo. Exatamente, né? Eu fui o primeiro. Foi o primeiro, aí começou, tem o Coronel Munici, que é da minha turma, inclusive, né? Eu sou o Coronel Antônio Carlos, para quem não me conhece, quem estiver assistindo que não me conheça ainda, né? Então temos o Major Munici e temos o Capitão Azevedo também, todos que formavam, à época, a primeira turma de policiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Então sejam muito bem-vindos. Todos têm essa canequinha aqui, vão levar de lembrança, tá? Tomando sua aguinha aí e tal, pra gente... Saúde. Pra gente. E comigo aqui a Francine Marques, a nossa jornalista, que vai estar... Que sejamos felizes e bem objetivo e tragamos para essa mesa a história verdadeira que aconteceu. Exatamente. Ai, salve. Porque o pessoal conta de tudo, né? O pessoal conta a história e cada história que o pessoal conta vai inventando coisa, né? E às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra, e vocês estão aqui para esclarecer e para falar. Então fiquem à vontade, o microfone aqui é de vocês. Não precisa falar muito perto do microfone, porque ele capta muito bem aqui, né? Tá captando bem aí, nosso técnico lá, o Emílio. Agradecer também ao Emílio. E aos associados que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? É muito importante, porque quem não valoriza o passado, né, de uma instituição como a Polícia Militar, certamente não vai desenvolver bem o seu trabalho, né, no presente, e também não vai ter um futuro tão brilhante, porque assim, nós erramos muito, né? Nós acertamos muito, e a experiência de cada um de nós é que vai dar base, vai balizar o serviço das pessoas que nos sucedem, não é isso? Concordamos plenamente. Então vamos lá. Então a primeira turma de policiais chegou em 1967. Pilicério, fala aí um pouquinho dessa primeira turma. Como é que foi a chegada dessa turma? Como é que foi incorporada essa turma na Polícia Militar? Teve concurso? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu, na época, em dezembro de 66, eu servia o Exército no BGP. Um belo dia chegou lá no BGP 2 oficiais da PM. Você era soldado lá? Era soldado no Exército. No Exército. Então, chegou 2 oficiais. Um era segundo-tenente Estevo Yemini de Rezende e o coronel... Tá que a memória é boa, hein? Olha aí. Pois é. E o coronel, que no momento agora esqueci o nome dele, o coronel... Do Exército. Não, nossa, 2 oficiais da nossos. Polícia Militar. Isso. Lauro não, né? Não. Aí para prestar para a prova, nós fizemos a nossa prova lá no próprio refeitório dos Cabos Soldado. Isso foi no finalzinho de dezembro de 66. 8 de janeiro. Isso perguntou quem estava interessado em quem quisesse. Quem quisesse, Quem né? quisesse fazia a prova. Uhum. E quando foi dia 8 de janeiro, eu dei baixa do Exército, do BGP, e fui para Araraquara, São Paulo, onde mora minha família. Entendeu? E não soube resultado nenhum. Aí, como por um acaso eu conheci um amigo foi fazer uma visita lá no BGP, onde eu estava trabalhando, servindo. Apareceu uma visita para mim no Corpo da Guarda, eu conheci essa pessoa, que meu pai conheceu ele através de um tio dele em Araraquara. E fiz amizade com ele.
Aí quando fui embora, falei para ele, eu fiz a prova, estou indo embora. Ele foi no BGP, ele veio na PM, pegou o resultado e tentou por várias vezes me localizar. Mas teve uma barreira muito grande. Minha mãe não queria que eu viesse para cá. Então ela recebia as correspondências e rasgava. Meu Deus. Aí um belo dia, esse colega do meu pai que morava aqui, ele encontrou um caminhoneiro com a placa de Araraquara. Escreveu um bilhetezinho naquela cadernetinha espiral, que eu tenho até hoje o documento. E por um acaso, meu irmão estava na garagem, na varanda de casa. Ele recebeu, minha mãe ameaçou ele para não me entregar, ele me entregou. Isto foi o meu motivo de eu estar aqui hoje. Que incrível. Tanto é que agora, dia 20 de setembro, ele faleceu, a esposa dele fez 90 anos. Eu fiz uma surpresa imensa para essa mulher pretinha, pretinha, pretinha. Se não fosse ela, não seria nada hoje. Nada. Que amigo, né? Eu trouxe vários parentes para a polícia, ajudei muitos amigos, entrei na PM, graças também a essa senhora, graças a essa família. Então, eu devo demais a esse pessoal, demais da conta, demais. E isso foi minha história no início. Tinha quarta série primária, deixei de receber uma casa no Guará 2, porque na época eu não consegui provar se eu era do GDF, se era do Ministério da Justiça ou se era da Prefeitura. O Coronel Alberto Caetano de Almeida comandava lá a DE, fez várias declarações, nenhuma declaração foi aceita. Perdi minha casa do mutirão na época, em 68. 68. Esse foi o início da minha vida. Agora me diz só uma coisa, o que estava escrito no bilhete? Assim, você passou na PMDF, você passou na polícia, você conseguiu? Como assim? O bilhete do seu amigo que ele enviou para você. Ele falava que eu tinha sido aprovado e que tinha até tal dia para me comparecer. Entendi. Tá? Até tal dia para me comparecer. Ainda bem que ele insistiu, né? Insistiu. Tá? E tem outras coisas também. Isso foi a incorporação. Sim. Você era do Exército. E você Munici, você era de onde antes da incorporação da Polícia Militar? O que você fazia? Eu também servi o BGP. Chegou com 18 anos também na polícia, não? 18 para 19? Não, 20 anos. 20 anos. Eu também servi o BGP. E quando anunciaram que iriam criar a Polícia Militar em Brasília, eu despertei. Estava desempregado. E eu até, interessante, que eu trabalhava ali perto do cemitério e ganhava 270 mil por mês. A moeda naquela era diferente. Meio cruzeiro. Deve ser 1000 cruzeiros, né? Ganhava isso aí. E estava trabalhando lá e olhava na frente, era o IML. O IML, onde a polícia colocou um suboficial lá para fazer a inspeção de saúde dos novos recrutas. Eu olhei e tinha uma fila. Falei, pula aqui, quer ver o que é aquilo. Atravessei só as duas pistas, já eram duas pistas, e cheguei no IML e perguntei, o que é isso aqui? Isso é inscrição para PM. Vou entrar nessa fila. Entrei na fila e esperei. Aí o subtenente Pedro Gomes dos Anjos, né? Nosso querido Pedro Gomes dos Anjos, você aí entra, tira a camisa. Eu tirei a camisa, mostrei o peito para ele e disse, não pode. Você não pode porque você tem peito de pombo. É um afundamento, né? Você pode ir embora que não dá não. Beleza, eu fui embora. Falei, Chateado. Isso não pode acontecer. Eu não vou deixar mole. Eu vou voltar lá. No outro dia, fui para a fila de novo. Quando ele me viu, disse, rapaz, qual é a sua? O que você está pensando que eu sou? Eu não falei para você ontem? Não, chefe, reveja meu caso, eu tenho família e tal, pode ir embora. Já tinha servido o BGP, né? Já estava até servindo? Tá dito. Fui embora. Falei, não tá legal. Eu vou de novo. No terceiro dia, entrei na fila de novo. E ele estava lá de novo. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Eu olhava assim, você tá de brincadeira. Mas eu gostei de você. Você sabe o que você quer. Olha aí que vai maravilha. Lá. Você não vai passar na prova mesmo, que eu sei? Vai lá. E eu fui. Passei na prova e entrei na polícia. Que coisa boa. E depois vim trabalhar com o Tenente Pedro. Meu primeiro trabalho foi com ele. E ele morreu, meu amigo, e etc. Agora,
Eu posso continuar falando? Sim, lógico. Eu quero falar da importância da nossa turma para a Polícia Militar. Isso é o que mais me move. Eu preciso falar isso, porque eu observei, eu vivi. Então eu preciso falar da importância da nossa turma, a primeira turma para a Polícia Militar. Para resumir, é o seguinte, logo depois que nós passamos a pronto, 4 de nós fomos escolhidos, eu estava junto, fomos escolhidos para ir trabalhar no QCG, Quartel do Comando Geral. Nós nem passamos pela tropa, fomos direto para lá. Por quê? Porque nós tínhamos expertise na burocracia, nós éramos exímios datilógrafos, nós sabíamos redigir um memorando, redigir um ofício, certo? Nós já fomos para lá. Fomos para lá. QCG funcionava lá no edifício Antônio Venâncio, em salas alugadas. E lá, então, eu comecei. 1968, nós tivemos 9 meses de formação, finalzinho fomos para lá, em 1968 eu estava lá. O nosso QG atual, ele não é muito tão antigo assim, a construção do Quartel do Comando Geral. Não. Atual. Não. Bom, depende, né? Depende. Não, é antigo, mas não tão antigo quanto na época que vocês entraram. Não. Foi lá. Então lá eu passei numa grande experiência na minha vida, porque lá surgiu o concurso para se formar em enfermagem, lá no Rio de Janeiro. Enfermeiro militar, sargento enfermeiro. Houve um concurso, eu prestei o concurso e não passei. Essa história eu contei aqui na CAB, diante do meu protetor, entre aspas, coronel Hugo Guimarães Costa. Eu não passei na prova. Guimarães Costa. Aí cheguei, eu trabalhava com ele. Ele era chefe de uma das seções do QCG. Eu cheguei nele, chefe, eu queria fazer um... Ele olhou para mim e disse, ele era muito firme, né? Soldado, eu vou lá em cima, porque o comando geral era lá em cima, nós trabalhávamos lá. Eu vou lá em cima. Se você estiver falando a verdade, eu vou corrigir. Mas se você estiver mentindo, de cara você vai embora daqui e depois a gente vai acertar, tá bom? Rapaz, eu fiquei no estado. Ele pegou o bibico, eu não uso mais bibico, né? Pegou o bibico e pá, subiu. Ficou 3 horas. Eram umas 2 horas, quando foi 5 horas, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu tremia. Abriu a porta com o envelope na mão. Munici, amanhã você viaja para o Rio de Janeiro, está aqui sua passagem, sai agora, vai avisar a sua mãe que você vai para o Rio de Janeiro. O curso lá dura 2 anos. Olha. E você vai. E eu não perguntei nem o que houve. Se alguém me... Eu não perguntei. Só fui. 2 anos de Rio de Janeiro. Lá foi uma experiência extraordinária, porque me serviu a vida inteira a Polícia Militar do Estado da Guanabara, já, né? Porque antes era PMDF, porque lá era Distrito Federal. Sim. Depois, depois Polícia, PEMEG, né? Estado da Guanabara. É muito evoluído e é até hoje, né? Basta dizer que o serviço de saúde lá, até fábrica de medicamentos, tinha. Fabricavam seus próprios medicamentos. Claro, os mais básicos, né? Eles fabricavam. Né? Então ali foi um mundo que abriu para mim. Eu fui trabalhar com médicos. O Rio de Janeiro naquela época era totalmente diferente do Rio de Janeiro de hoje, né? Então, assim, o pessoal podia andar no Rio de Janeiro ainda com tranquilidade. Tanto é que eu estudava na Piedade, pegava o trem, voltava às 11h30, atravessava ali o viaduto da Praça da Bandeira. Você não é de lá? Não sou de lá não, mas eu de noite, não tinha problema nenhum. Morei ali tranquilo. Agora tá complicado. Rio de Janeiro, ser polícia no Rio de Janeiro hoje em dia Bom, mas eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo da minha pessoa, mas eu queria dar um exemplo da minha turma. A minha turma. Nós tivemos, logo de cara, parece que foram 3 ou 4, foi para o Senado, certo? Bezerra, Jacu e Novato. Foram trabalhar no Senado, na segurança do Senado. Passaram na prova e foram para lá. Entendi. Eles convivem conosco até hoje. Depois tivemos gente na presidência da República, tivemos lá uns 4 ou 5 nossos lá na presidência da República. Hein? Vice-presidência da República. Tivemos colegas de turma que trabalhou, inclusive depois de aposentado, na vice-presidência durante anos. Ou seja, vários da turma ocuparam muitas SNI, funções muito SNI, importantes, né? nada mais é do que a agência, ABIN, hoje é ABIN hoje. É.
Nós tivemos gente lá. Nós tivemos, o que mais? Nós tivemos, porque na época houve a criação de um órgão chamado Inspetoria das Polícias Militares. IGPM. Nós tivemos homens trabalhando lá também. E tivemos também homens da nossa turma trabalhando no HFA. E isso fora. Agora, dentro da Polícia Militar, como a Polícia Militar chegou aqui sem nada, a Polícia Militar chegou sem nada. O nosso arcabouço legislativo, nossos documentos, né? Nossos regulamentos, como é que eu dou o nome disso? Acervo mesmo, documental, né? Exato, veio com a Polícia Militar, eles trouxeram o que eles tinham. Inclusive a CAB veio junto. Turma tinham quantos? 132. 132. Mas, Coronel, deixa eu só um recorte. O capitão Azevedo veio da onde? Perguntam para mim, quando você veio para Brasília? E eu respondo, eu não vim para Brasília. Brasília que veio a mim. Explica. Sabe por quê? Você já estava aqui. Porque eu nasci em Lusiânia. Meus avós tinham fazenda dentro do Distrito Federal. Então você já era campo Brasília de que veio pastar. pra cá. Você já estava por aqui, Então, já andando de cavalo por eu aqui. nasci aqui na fazenda das Gamelas. Que hoje é Lusiânia. Que hoje é Lusiânia, chamava Santa Luzia na época. Mas hoje é sim, Lusiânia. sim. Então, só partindo desse princípio, eu nasci lá, mas eu saí de lá, eu tinha uns 4 anos, fui para Anápolis, para a terra dele aqui, e de Anápolis eu vim para cá. Eu cheguei em Brasília com uns 10, 11 anos e fui para Taguatinga. E lá estou até hoje. Que coisa boa. Agora a Polícia Militar. Isso, e aí que eu quando que o senhor entrou na Polícia Militar? Eu tinha 17 anos e eu fui voluntário na aeronáutica. Naquela época tinha isso. E eu tinha, com 17 anos, você já podia ser voluntário. Aí eu entrei na aeronáutica. E eu tinha vontade de ser militar. Eu achava bonito quem nasceu na roça, e eu achava aquilo muito bonito e tal, e eu queria. Usar farda. Aí eu servi na aeronáutica, fiz curso para soldado de primeira classe, fui promovido, aí depois fiz o curso de cabo lá na aeronáutica, aí não tinha vaga, aí eu fiquei lá esperando a promoção. Ficou como soldado lá. Como soldado de primeira classe. Aí surgiu a PMDF vindo para Brasília. Aí começou o zum lá dentro, que a PM ia abrir concurso e tal, não sei o quê. Eu vim fardado de aeronáutica, eu vim no 1º batalhão, aí a pessoa que me recebeu lá foi um subtenente, que eu esqueci o nome aqui agora, e o Coronel Rezende. O Coronel Rezende me recebeu, eu fardado, ele me cumprimentou e tal, e eu fiz a inscrição. Fiz a inscrição aqui, no batalhão. Aí marcaram a prova. Quando marcaram a prova, que foi no Elefante Branco, e eu fui fazer a prova no Elefante Branco. Depois teve o exame de saúde. Que ele estava dizendo, a inspeção de saúde. E eu fui nesse lugar aqui, aonde ele falou, aonde era o IML. Quando eu fui fazer lá, a primeira coisa que me perguntaram, eu não me lembro quem foi. Aonde você nasceu? Eu falei, eu nasci em Lusiânia, aqui, não sei o quê. Pode sair, porque esse cara tem Machado Guerreiro. Era uma doença. Machado Guerreiro é o Trypanosoma cruzi que o barbeiro. Então pegou essa de Chagas. Que quem morasse no interior, quem fosse de interior, tinha esse Machado Guerreiro. Aí eu falei, eu fiquei no canto lá. Aí alguém chegou perto de mim, vai fazer o exame, traz o exame de Machado Guerreiro aqui. Eu fui fazer esse exame de Machado Guerreiro, não sei nem se existe mais. Aí eu fiz o exame de Guerreiro, cheguei negativo. Né? Quando eu cheguei com o exame negativo, aí eles, não, então tá, tudo bem. Me olharam meu físico e tal, não sei o quê. E eu era fisicamente até bem melhorzinho. Aí veio a inclusão da PM. Tanto é que eles são de
4 de abril e eu sou de 5 de maio. Ah, um mês depois. Por quê? Eu prestei concurso, levei a comprovação do concurso na aeronáutica, e a aeronáutica não me dava, foi me dar o licenciamento um mês depois. Aí que eu cheguei eu entrei na polícia militar, porque eu saí da aeronáutica no mesmo dia, eu me apresentei no ADE lá lá em Taguatinga, Onde eu for. e começamos o curso. E aí fizemos o curso, e aí a história é mais longa ainda. Entendi. Gente, e como que era o cenário político daquela época no Brasil? Como é que vocês chegaram numa época meio conturbada, né? Meio problemática, né? Porque tinha acabado de ter a Revolução de 64, já era 67. Nós não tínhamos, eu, por exemplo, nascido lá no interior, não tinha conhecimento quase nenhum. Então, eu não tinha a noção que eu tenho hoje do que era o momento conturbado. Você tinha uma Brasília vindo para cá, que praticamente grande parte do Brasil não queria Brasília aqui. Sim. É verdade. Não Especialmente queria, Rio de Janeiro. Eu né? O vou pessoal falar não um queria. negócio aqui, eu não sei, talvez você vá cortar. Nem o próprio Juscelino Kubitschek queria Brasília aqui. Ninguém fala isso. Entendeu? Pelo contrário, o pessoal não fala isso. Pelo contrário, né? Juscelino queria a mudança da capital para o interior, mas ele não queria aqui, no Sítio Castanho, que aqui chama Sítio Castanho. Ele não queria aqui. Ele queria num sítio que tinha outro nome, que era perto do Triângulo Mineiro, por ali. Era Mineiro outro sítio. ele, né? Então, ele Sim. queria isso. Tinha um cara chamado Toniquinho. Vocês já viram falar nesse Toniquinho? Toniquinho foi o cara que levantou a Constituição e num discurso, ele falou para o Juscelino Kubitschek assim: presidente, o senhor vai cumprir a Constituição de 1891 no seu artigo tal e tal e tal e tal. Aí o Juscelino ficou numa banana danada. Aí falou: vou cumprir. Pronto, só queria isso. Que ele cumprisse. E ele prometeu que ia cumprir. E veio Você para nunca cá. tinha visto falar nisso, não? Está em vários livros. É isso. A gente estava falando de história. Agora, a história ela é muito verdadeira quando ela é paralela ao político. É verdade. Nós vamos ver daqui a uns anos, por exemplo, políticos que hoje foram péssimos virar Deus. Ou aquele que foi muito bom virar o diabo. É verdade. Gente, e quanto tempo durou o curso de vocês? Pilicério, quanto tempo durou o curso lá de vocês? De quê? O curso de preparação. De formação. O curso preparatório de formação. Soldado? É, de Isso. soldado. Olha, nós não, se falar a verdade, não foi um curso terminado um dia e terminava e tal, tinha data para terminar. Às vezes tinha data para terminar, mas não era promovido a soldado primeira classe, porque dependia da autorização que vinha do Exército. Enquanto não viesse a autorização que vinha do Exército, não era promovido. Ninguém tinha promoção. Não é isso? Lembra? Eu mesmo fui promovido. Inclusive, naquela depois. época, os comandantes gerais eram todos do Exército. Submisso, todos submissos. Os comandantes gerais da Polícia Militar naquela época, todos vinham, os coronéis eram todos Coronel do do Exército. Exército. Todos do Exército. Tá. Nós ainda pegamos aqui, um tenente-coronel do Exército comandando a Polícia Militar. É, sim. Alzir Nunes Gay. O Zino Nunes Gay foi o primeiro. É. Entendeu? Tanto é que nós fizemos a placa da nossa turma, que tem 2 anos, e colocamos aí as autoridades da época. Comandante geral. Quem comandou, quem fez isso, tudo. E é a nossa turma. Colocamos o nome da nossa turma na placa todinha, por ordem alfabética. Colocamos quem era o comandante da época que assinava tudo. E essa placa ficaram de colocar no museu lá da PM, lá no 1º Batalhão. Ela não está lá, não sei onde está. Eu lembro daquela placa. É, Uma placa alguns da turma 60. já faleceram, né? Alguns da turma já faleceram.
60 por 40. Esses dados é conferir certo. São muitos, né? Já chega a 40? Muito mais de 40. É mesmo. Mas eram quantos? A turma... 132 pessoas. Perfeito. Muito mais. Eu não trouxe os dados aqui, mas eu tenho os dados todinho, que eu acompanho minha turma. Falar nisso, ele tá no carro. Eu acompanho minha turma todinha. Agora me diz uma coisa, quando vocês se encontraram, vocês já se reconheceram assim? Foi demorando um tempo para vocês irem se entrosando? Todo mundo era amigo de todo ano a gente mundo? reúne. Mas e lá no início? No início... Porque chega cada um, né, de um... Você é do interior de São Paulo. Eu me lembro muito, porque na época eu era guia de educação física. Todos os cursos na DE, CFA, depois DE, passava, então eu era o guia, eu tinha um instrutor e eu servia de demonstração em cima de um tablado para a turma todinha. Então eu conheço muita gente. Coronel Hugo Negão, desculpa o termo, também ele era professor, instrutor de educação física. Barbalho, o Antônio de Almeida Barbalho, também educação física. E passamos muita gente por lá. Entendeu? O Túlio era de educação física. Quem? O Túlio foi O Túlio Cabral Moreira, que foi comandante, também foi instrutor né? de educação física, entendeu? Eu era monitor desse pessoal todinho. Nós temos um colega, eu não sei se serve de base, o apelido dele é Pisar na Fulô. Por quê? O nome dele é Ozevaldo. É da turma de vocês? Ozevaldo, não sei o que, Miranda. Então é o seguinte, ele não tinha coordenação motora para desfilar, para marchar. Então, porque aí pegaram 2 cabos de vassoura, 2 na frente e 2 atrás, para ele poder aprender a marchar. Por isso que o apelido dele ficou Pisando na Fulô. Até hoje, Pisando na Fulô. Boa. E nós, 2 colegas da turma foram excluídos com 1 mês de recrutamento. Por quê? Lá no centro da Taguatinga tem uma boate, se eu não me engano, Boate Salim, ou parecido esse nome. Salim. Salim. Tinha, né? Tinha na época. Monte Não tem Líbano. mais não, né? Monte Líbano. O dono é que chamava Salim. O Monte Líbano. Boate Monte Então eles Líbano. receberam o primeiro pagamento. E lá era mulherada, era tudo, aquela boate todo dia, eles encheram a cara. E ele deve ter aprontado. Foi num No outro- carnaval. Foi num carnaval. Foi excluído com 1 mês. Gente, mas aprontou muito, Foi né? excluída, para dar exemplo. Não foi tanto. Entendi. Não, foi para dar exemplo. Inclusive, o meu número de recruta era de um deles. Tá vendo? E eu tenho lá na minha Porque relação, eu tava 4 na de aeronáutica, maio. quando 4 de maio, Pegou o nós número entramos no grosso. Ele já tinha sido excluído 3 de já. abril. Aí sobrou 2 nomes, eu e o Albino. Aí sobrou o 88 e o 97. Viu? Aí eu fui o 97 e o companheiro foi o 88. Porque nós incorporamos, o grosso da turma foi dia 3 de abril. Tá? 3 de abril. Eu entrei 17 de março, conforme vinha chegando e incorporando, mas o grosso foi 3 de abril. E 4 de maio eles foram excluídos os 2. E o curso durou quanto tempo, mais ou menos? Esse curso de formação, assim? Cara, 9 meses. Ia liberando, não, ia passando a pronta de acordo que chegava a autorização do comando. Não podia passar pronta. Isso aí que ele está falando evidencia a falta de legislação. Nós não tínhamos na nossa legislação. Nem Brasília tinha sua legislação. Era o quê? Era municipal, não tinha governador, o prefeito era nomeado, enfim, não tinha nada escrito. Tinha Depois eles prefeito. nomearam uma Só- comissão. No Senado tinha uma comissão, não sei se você lembra disso. Mas a comissão, ela acabava numa... É igual essas comissões que tem hoje. Aham. Você não vê nem falar, mas você sabia que tinha uma comissão para tratar dos assuntos do Distrito Federal. Então, se você tivesse que... Qualquer problema que você dependesse de um tribunal, você dependesse de um órgão, de uma secretaria, você não tinha. Não, gente, hoje... Você não tinha apoio de Hoje a gente tem dificuldade Ainda hoje. Ainda hoje a gente tem dificuldade tem com dificuldade, pois com é. legislação, com, né, orientação. Imagina naquela época. Não tinha nada. 7 anos só de inauguração da capital. Era Pra vocês terem uma ideia, tinha tudo a pra você Constituição construir. do Distrito Federal, ela é de 88. É verdade. De 88. 88 foi ontem. Você falando em termos de história, foi ontem. É verdade. 88 nós já estávamos com 20 anos já. 20 anos de 20, fizeram a Constituição do Distrito Federal. É verdade.
É a Constituição brasileira, né? De 88, né? Foi promulgada a nova Constituição. Pois é. De 88. As pessoas de hoje, os integrantes da corporação de hoje, imaginar qual era o ambiente. É impossível. Era tão simples, era tão ausente de tudo, que é impossível imaginar como nós conseguimos sobreviver. Nós tínhamos que fazer a faxina do quartel e não havia vassoura. Nós tínhamos que fabricar as vassouras. Com árvore. Capim. Então, não, Eucalipto, né? Cortar os eucaliptos. Então, exatamente isso que eu ia perguntar para vocês aqui, os desafios que vocês enfrentaram. É isso aí que eu estou tentando introduzir. Não havia edificações. Tudo aqui foi tomado emprestado. E até hoje parece que a Polícia Militar tem um problema crônico de ter o seu prédio próprio. Parece que a sociedade que a mantém não gosta muito dela estar bem situada, quer tomar, entendeu? A polícia tem que estar com pilhas na mão e não tem. Então, na época, não tinha. Então, o primeiro quartel. Nós sabemos que o QCG foi alugado umas lojas lá no edifício Antônio Venâncio. O primeiro quartel foi uma hospedaria abandonada do INIC. Era um órgão do governo. O primeiro batalhão. Que hoje é o fórum. Taguatinga. Era uma hospedaria abandonada e que nos colocaram lá. Eram os corredores compridos, então ali foi instalado a diretoria de ensino. Foi o primeiro quartel que nós tivemos aqui. E de noite nós íamos para Pocilga, vigiar os povos. Também tirar legislação não existia. Legislação não existia. Ia promover alguém, não sabia em que lei que podia se basear. Não tinha nada. E a primeira turma de praças tinha a missão de assessorar, basear para que os oficiais de cima começassem a pensar como e de onde teria os recursos necessários para ter uma polícia aqui em Brasília funcionando. E questão de crime naquela época, como é que era? Questão de crimes, vocês... Isso aí eu posso dizer, porque dos três aqui eu trabalhei mais na rua. Aham. Ocorrências, as principais ocorrências da época. Você ia para a rua. Eu vou falar um outro negócio aqui. Nós recebíamos aula de trânsito, mas eu fui para a rua. O tamanho da minha inocência, do meu desconhecimento, eu não conhecia uma carteira de habilitação. Uma vez eu parei um carro, eu trabalhava no trânsito, de capacete, e eu não conhecia uma carteira. Capacete, talabarte. Talabarte, tinha um negócio que você botava no braço aqui, ó, como é que chama? Uma luva grandona que você usava no braço. Era todo enfeitado. Você tinha que usar o capacete. O jugular. O jugular. Aquilo, a gente que era branco demais, você ia pro sol. Quando você tirava o capacete, você ficava com aquela marca, ficava com aquilo. E tinha um... E não podia tirar. Se tirasse, era problema. Tinha um coronel que era tenente. O Basto? Não, era o Vilney. O Vilney era apaixonado por Talabá, por Vilney próximo. Vilney. Você chegava, ele era tenente, ele chegava, você estava sem aquele negócio que a gente tirava. O Vilney era aquele brancão? Ele entrou em 67. Olhos claros. Olhos claros. Aí peguei ele ainda É uma bela espécie de homem, né? Quando a Honda ia embora, você tirava para não ficar com aquela marca na cara. Você saía civil com aquela marca do... Aí ele chegava a prender você se você não estivesse usando aquele regular. Sim. Mas o que eu queria dizer... E as ocorrências da época, como é que era? As ocorrências. Primeiro, Brasília não tinha bandido. Esse bandido organizado não tinha, não. O que tinha muito em Brasília era nordestino. Gostava de tomar uma. Que final de semana, sexta-feira, sábado e tal, ia tomar uma. E a grande maioria andava com a faca na cintura. Faca, facão. E aí, você... Porque muita gente veio do Nordeste, né? Nos paus de arara, né? Aquela maioria. Construção não era, de Brasília, era só trabalhador. Só trabalhador. Uhum. Então, as pessoas... o DFSP, que era o Departamento
Federal de Segurança Pública praticamente tinha acabado, né? É porque Você tinha só o pessoal das delegacias. Então você não tinha policiamento na rua. Tinha uma RP, vocês lembram da RP? Tinha uma RP, mas você não tinha como comunicar com essa RP. Quando você estava na rua, tinha uma ocorrência. Rádio não existia. Não, o rádio veio um resto de não Lá sei de onde. Lá no museu eu tenho um exemplar do rádio usado na época. Ele pesa o quê? Uns 10 quilos. Meu Agora é uma mala. Olha lá, no museu lá. E a bateria descarregava. Você saía com ele que chegava na rua, a bateria descarregava. Aí pronto, você ficava. Tinha mais contato. Mas eu estava falando um negócio que eu acabei esquecendo. Não tinha comunicação, a RP não tinha comunicação. Não tinha. Chegava 2 horas depois. Então você detinha uma pessoa, por exemplo, você não sabia o que fazer com ela, você não tinha algema. Você tinha um revólver que veio da JEB, com 5 balas enferrujadas, que se você se atrevesse a atirar numa, ela ia falhar. Eu me lembro até, eu peguei uma ocorrência uma vez, eu estava no GTB. Grupo de Trabalho de Brasília, no restaurante. Na Comercial, na Comercial não, na W3. Ali mais ou menos 506 por aí, né? Aí o cara do bar veio me chamando, tinha um cara com a faca lá dentro ameaçando todo mundo, querendo furar todo mundo. Eu, com 19 anos de idade, com aquele capacete, tremendo de medo. Você estava sozinho, não? Tava sozinho. Você era só. Não tinha ninguém com você, não. Era só. Você estava pisando no trânsito. Eu estava no trânsito. Aí me chamaram lá, quando eu cheguei lá, o cara com faca na mão. Seu Meganha, não sei o quê, eu vou furar você, e não sei o quê. E eu tirei o revolvinho lá da cintura e falei, se você vir, eu vou apertar o dedo. Aí, por minha sorte, Deus aparece nesses momentos, eles conseguiram pegar o cara, e não precisou de nada disso. Aí, cadê a algema? Não tem. Não tinha. Coisa difícil. Comunicação, não tinha. A comunicação, você tinha que bater na porta de uma casa daquela W3, pediu o telefone fixo para eles ligarem para a RP chegar aqui. Aí sabe o que nós fizemos com o cara? Amarramos o cara no poste. Com a corda. Alguém arranjou uma corda lá, nós enrolamos a corda no poste. Para esperar a guarnição. Para esperar a guarnição. E pergunta se ela veio. Ela não veio. Depois nós pegamos e desamarramos o cara foi embora. E tem outra coisa também. Nós nunca tivemos uma viatura nova. Tudo viaturas doadas, rural velha, era Jeep, tudo viatura que os outros órgãos não queriam, passava para nós. Nós não tinha viatura nova. Era só As primeiras viaturas novas que nós tivemos foi uma frota de Fusca que foi para as embaixadas, para o policiamento das embaixadas. Entendeu? Nós não tinha nada para trabalhar. Nada. Eu tenho até uma foto de um Fusquinha desse em casa, que eu botei lá na parede, tá lá na chácara, que eu tenho uns troços que eu vou botando lá, e que é um desses Fusquinha, é o 001. A chácara dele tem um monte lá no museu. Então, a vida nossa, polícia, conhecimento de legislação, a gente não tinha. E não tinha nem como aplicar aquilo. Como é que você ia aplicar? Você estava na rua. Não tinha os meios, né, para aplicar. Você não tinha os meios. Por isso a importância da nossa turma, porque essas mazelas aí, nós pegamos elas de cara. Não tinha como. Nua e crua, né? Nua e crua. As pessoas... Eu vi até alguém falando esse dia que o tribunal fica 3 anos sobre um processo e decide que tem que prender o polícia. O polícia tinha 1 minuto para ver o que ele vai fazer. Para resolver. Eu, por exemplo, eu tinha que fazer o que com o cara? Ia deixar ele matar os outros? Então,
Hoje, se você enrolar um cara no poste desse aí, você vai preso. Você vai preso. Você está preso. É verdade. Mas, senhores, me diz Eu ia fazer o quê? o que motivou os senhores a continuar? Por que a gente continuou, né? Isso, é. E principalmente se considerarmos as dificuldades, né? Isso. Bom, eu penso que foi pelo desafio. Pelo desafio por quê? Porque a juventude tem uma tendência a se superar. Nós viemos de famílias muito humildes. E vocês são tudo 18, 19, 20 anos, né? Então a a gente média não de ia, idade. digamos assim, voltar atrás por qualquer coisa, não. O grande exemplo que eu dou disso é que nosso salário foi, num determinado momento, a gente comentou recentemente, né? Nosso salário foi rebaixado 50%. E outra coisa, Nós complementava. Recebia menos que o Nós salário mínimo. continuamos por quê? Porque nós continuamos. Porque, graças a Deus, nós tivemos visão. Que o salário Nós baixou pela acreditávamos metade. que as coisas iam mudar. E que, para mudar, precisariam de nós. Desculpa falar nesse termo, mas a Polícia Militar precisava dessa força jovem. O Coronel Laudo tem uma frase que ele fala sempre que mostra muito bem isso. Ele diz assim: vocês foram a renovação. E fomos mesmo. Porque nós tivemos lá a vinda do contingente da Guanabara, que eram soldados já maduros, com 15 anos de serviço, 10 anos de serviço, e que não conheciam Brasília, não conheciam o métier de Brasília. Mas nós já estávamos aqui. Então nós ajudamos esse contingente a se adaptar melhor com Brasília. E eles nos ajudaram a ficar mais esperto, a adotar técnicas que, trabalhando, se arriscando conforme é o juramento que a gente é obrigado a fazer, porém se precavendo. Nós aprendemos com eles. Agora, o porquê não desistimos? Não desistimos porque, dado esse movimento, a gente precisava fazer alguma coisa para nós mesmos. Então, E a necessidade também, necessidade financeira também, né? Nós não tínhamos Tinha isso também. estrutura predial para nada, não tínhamos quartel, como eu já comecei a falar aqui, não tínhamos legislação para nada. Então, nossa turma foi participar de todos esses segmentos. Nós tivemos soldados nossos trabalhando na Companhia de Manutenção e Apoio. Que era a Companhia de Manutenção e Apoio? É o CSM hoje? Hein? Não, o CSM? Ah, tá. Eu sei que lá era. Tinha mecânica, nós tínhamos mecânicos que trabalhavam na manutenção de automóvel. Que hoje não é mais CSM, é SEMAN, né? Agora é SEMAN. Nós tínhamos artífices da construção civil, que trabalhava lá também, eletricista, bombeiro, tudo, para preparar o ambiente estrutural para a PM crescer. O CEMESO, Centro Médico Social, foi construído por eles que fizeram o CEMESO, que era um pequeno hospital de 30 leitos e que tínhamos todas as clínicas lá funcionando. Que já ficava lá onde era a policlínica? Nossa, não. A policlínica, a policlínica que chamava CEMESO. A policlínica antiga era chamada CEMESO. O que funcionava lá? Lá funcionava um hospitalzinho de 30 leitos, CEMESO, Centro Médico Social. E tinha a parte social também, que tinha psicólogo, tinha psiquiatria, e o hospital funcionava inclusive com centro cirúrgico, laboratório, fisioterapia, dentista, e a CAB, que estava ali do lado, que era praticamente a mesma coisa. A CAB entra aí com um papel fundamental. Ela foi a caixa de compensação das dificuldades financeiras que nós tínhamos, porque o dinheiro não chegava com facilidade. Era preciso fazer um empenho, era preciso não sei o quê, e a CAB estava sempre recorrendo ali. A CAB é de 1903, né? Precisávamos de reagente para o laboratório, que funcionava todo dia, não tinha que ter, e a CAB, a gente comprava no comércio, a CAB pagava e depois recebia. Então a CAB teve uma participação muito importante também. E mantinha também um reembolsável, que praticava preços mais adequados para o nosso bolso. Empréstimo, fazer os Os empréstimos, né? empréstimos. Ajudava. Né? E tinha uma coisa que... Um negócio aqui que a gente está esquecendo. O sistema de comunicação da PM, todo o sistema de comunicação da PM, ele deve-se a um cara da nossa turma. Eu sei quem é. Negrão? Quem? Negrão? Negrão. João Moura Negrão. João Moura Negrão. João Moura Negrão. Esse cara, Fortaleza. ele é capitão major, né? Major. Major.
Esse cara, ele tá... Ele não mora em Brasília, não. Não, ele tá no Ceará. Fortaleza. Ah. Esse cara, ele já... Quando nós entramos, ele já conhecia de Radiocomunicação. de radiocomunicação. E ele que deu início a essa coisa todinha aí. Que coisa boa, hein? Pioneiro da comunicação da PM, né? E a nossa turma teve também um papel importante na banda de música, que foi fundada pelo Coronel Viana, né? Mas tivemos lá um maestro Deodato, que era da nossa turma, e ele esteve à frente dessa orquestra sinfônica, chegou a gozar desse status. A orquestra sinfônica, o Deodato estava lá, ele era um músico completo. Então nós tivemos gente na burocracia, como já disse, nós vimos datilógrafos, na saúde, na banda de música, na CEUE antiga, né? Que depois se transformou num quartel destinado a cães, etc. Choque, também. onde hoje é o Choque, né? O Choque Pop, né? Pelotão de moto, a maioria dos motociclistas era da nossa turma. Ai, que legal. Estão vivos aí, convivendo conosco ainda. Cavalaria. Cavalaria não tenho conhecimento, cavalaria foi Muito pouco. muito pouco. Nós temos um cara da turma que foi da cavalaria. Eu não sei se... Montanha. Não, Montanha era motociclista, rapaz. Motociclista. Na cavalaria não. Cavalo de aço, né? Era só cavalo de aço, só moto. Então nós tivemos a participação da primeira turma em todos esses segmentos, né? Foi muito importante esses nossos elementos que estiveram na presidência, na vice-presidência, no Congresso, para acelerar a adaptação da legislação que veio de lá, mas não servia para a realidade aqui, era outra coisa, então ela teve que ser adaptada, né? Então eles faziam esse papel, ajudavam e tal. Então a nossa turma realmente, estou aqui só para falar bem da nossa turma, né? Mas realmente foi muito importante nos primórdios da Polícia Militar. O Munici trouxe o material. O que é esse, Munici? Vamos lá, o que você trouxe pra gente? Aqui tem dois trabalhos aqui, todos os dois produzidos lá na Câmara Legislativa. Um pelo gabinete do deputado professor Israel, foi o que nos homenageou. E o outro feito pelo Serviço de Memória da Câmara, através de seus representantes. Ali, lá. Major da Reserva Benjamin Munici Neto para proferir seu discurso. Amigos da turma, familiares, meus colegas. Estamos vivendo hoje um momento único e especial em nossas vidas. Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Algum dos policiais da turma de vocês tombou em serviço? Morreu? Foi... Sim. Isso aqui agora. Sim. Como é que foi isso aí? Como é que teve? Foi numa Nós ocorrência? temos o famoso caso do Afonso, né? Nós temos 2 motociclistas, o Natal e o Afonso. Nós temos o tio Vodka. O tio Vodka morreu por as circunstâncias. numa blitz. Vamos relatar. Numa blitz, no Núcleo Bandeirante. Inclusive, minha turma de sargento tem o nome dele em homenagem, porque nós estávamos fazendo um curso de sargento, e ele estava numa blitz no Núcleo Bandeirante, veio um caminhão desgovernado louco lá, pegou e ele morreu num local mesmo. Nossa. Muito, como você falou, não tinha muito bandido com arma de fogo para tiroteio. Troca de tiro, era raríssimo, foi raríssimo. Nessa época ainda não tinha, né? Não tinha não. Era bem raro, né? Analisa assim, quem pode falar sobre isso? O respeito que a sociedade tinha com relação à polícia militar naquela época de hoje. Vamos fazer um comparativo, né? A população respeitava mais a polícia militar? Como é que era a relação da polícia militar com a comunidade? Pode falar. Olha, eu trabalhei muito na rua, não havia muito respeito, não. Não havia. Você não era visto como uma pessoa, como uma instituição. Como autoridade, vamos dizer assim. Protetora, você não via. Você só via isso quando alguém precisava de você. Alguém estava num perigo. Até hoje é mais ou menos assim. Até hoje não é diferente. Então, quando alguém precisava de você, no socorro e tal, aí você...
Neste momento, sim, mas no contexto geral, não. É porque o nosso trabalho, na Nós verdade... tínhamos um problema em Brasília, que eu não sei se eles sentiram isso. Quem trabalhou muito na rua sentia muito isso. Todo mundo em Brasília era autoridade. Sim. Quando você abordava alguém, a primeira coisa que ele fazia, que ele perguntava, era: você sabe com quem você está falando? Que é porque o trabalho policial é um trabalho ingrato, vamos dizer assim, né? Raramente a gente trabalha protegendo a nossa família. É sempre a família dos outros, né? Raramente a gente pega uma ocorrência onde é o nosso familiar que está envolvido. Então, normalmente, 99,9% é a gente defendendo outras pessoas, Exatamente. outras famílias, né? Então, assim, e numa ocorrência sempre tem dois lados, né? Então tem o lado do marginal, né? Mas o marginal ele tem uma família, ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem, né, um irmão que vai defender. Ninguém vai ficar dificilmente uma mãe vai ficar contra um filho, por exemplo, né? Então essa é a dificuldade que tem. O bombeiro já não tem esse problema, por exemplo. O bombeiro é herói, né? é só herói, é só para salvar o gatinho que está na árvore, é para tirar o cara que está acidentado, e tal. A PM não, a PM chega para causar, para cercear alguma liberdade, né? Então é aí que é o... Então esse é o nosso grande problema. A gente estava falando do recanto, gente, do recanto do veterano. O Recanto dos Veteranos não nasceu de repente num estalo. Nasceu como? Nasceu com acontecimentos durante muitos anos de minha vida. Eu considero assim. Por exemplo, como é que começou? Começou com a chegada até a mim daquele terreno lá que os senhores foram lá conhecer. Chegou há 40 e tantos anos, chegou nas minhas mãos. Eu não comprei aquilo. Aquilo foi uma herança que eu recebi. E aí eu caí lá dentro com gosto de gás. Né? Vou trabalhar aqui pro resto da minha vida. E estou sempre trabalhando. Num determinado momento, eu comecei a pensar, esse terreno aqui é muito importante para ter um destino como tudo em Brasília, ser fatiado, ser invadido ou vendido a preço de banana. Eu não posso. Eu tenho que ter um plano para isso aqui. Ao mesmo tempo, concomitantemente, comecei a pensar em algumas opções. Isso aqui pode ser um grande shopping, isso aqui pode ser um motel, e quem sabe um dia isso aqui possa ser um abrigo para velhinhos. Nunca imaginei que pudesse ser abrigo para veteranos, que são velhinhos de alguns, né? E aquilo ficou. Ao mesmo tempo, vinha na minha cabeça que apareceria uma pessoa que iria enxergar isso lá, e ia colar ombro comigo. E essa pessoa era uma mulher. Olha. Era uma mulher, eu não sabia quem era. Você já estava profetizando já isso. Mas que coisa mais interessante, né? E isso continuou. Um dia nós fomos homenageados aqui na CAB pela Coronel Maria Costa. Eu me aproximei, eu vi essa mulher pela primeira vez. Eu me aproximei dela naquele dia, né? Não conhecia a Maria Costa, porque esse trabalho e tal. Logo em seguida, faleceu o Coronel Maia, eu fui no enterro, cheguei lá e encontrei a Coronel Maria Costa. Aí sentamos um do lado um do outro, falando do projeto da CAB, né? Eu rememorando o papel importante que a CAB teve no período lá de dificuldade. E eu pensei, e ela falando dos projetos, eu falei: Maria Costa, você nunca pensou não em fazer um lar para veteranos lá em algum lugar? Ela disse: não, nunca pensei nisso não. Nunca pensei nisso não. Já me falaram de um hotel de passagem, né? Passagem chama assim? Hotel de trânsito. Hotel de trânsito. Né? Hotel de trânsito. Já me falaram de um clube, mas eu canto para velhinhos, nunca pensei não. Aí aquilo bateu na minha cabeça. Eu falei: rapaz, eu vou convidar essa mulher para ir lá conhecer esse lugar. Bom, passados-se uns dias, ficou nisso. O convite não foi feito. Aí chegou até a mim um áudio que eu estou tentando ver aqui, se eu acho. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou conseguir. Meu telefone está velho pra caramba aqui. Esse áudio chegou até mim e eu já imbuído naquilo, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que o senhor já sacou, mas o senhor estava lá numa reunião, tivemos, não?
Você já está sabendo o que vai ser, não? Como é que está aqui? Sim, sim, sim. Inclusive, nós temos um evento lá marcado, né, gente? Em abril agora, né? 26, né? Dia 26, né, de abril. Por favor, só mais um pouquinho. Inclusive, Vai sair. gostaria que os senhores convidassem não só a turma de vocês, né? Mas todos os veteranos, independente de ser sócio ou não sócio da Como é CAB. difícil aqui A gente só- tem que lotar aquele ambiente lá, porque a gente quer fazer uma homenagem bacana para os veteranos, quer fazer um negócio bem, né? Gente, como é difícil. Pra né? gente, Me desculpa. a gente relembrar aí a história da polícia. Dia 26 de Eu abril. vou começar a falar, porque senão eu perco o andar da carruagem, né? Esse áudio dá conta de uma morte que houve de um veterano. Ele era solitário, vivia sozinho. Tinha o vício de bebida alcoólica e vivia sozinho. Então ele frequentava um quiosquezinho onde ele bebia as cachaças dele. E, de repente, esses colegas que comungavam com ele na cachaçinha, né? Sentiu falta dele. E perguntaram, e aí, fulano, vocês têm visto? Não tenho visto não, realmente não tenho visto. Mas ele me falou que ia fazer uma viagem. E o tempo passou, aí houve lá na frente outra pergunta. E cara, e o fulano chegou, não chegou? O que está acontecendo com ele? Não sei, não estamos sabendo não. Mas vocês não acham que está na hora da gente tomar uma providência, assim, de ir atrás? Sim, tal, vamos ver onde a gente acha um parente dele e vamos conversar. Aí foram atrás dos parentes. Isso foi aconteceu no Gama. A frase foi, não, eles são parentes, mas ele é boca afastada, a gente não está sabendo o motivo dele há meses. Ué, mas então onde é que ele mora? Eles não sabiam onde ele morava. Mora em tal lugar assim, eu levo vocês lá. Aí foram, chegaram lá, encontraram a casa dele de portão fechado, carro na garagem, e bateram, ninguém respondeu. Aí foi na vizinha, escuta, que fulano é seu? É meu vizinho, faz tempo que eu não vejo e tal, mas aqui o muro é baixo, se vocês quiserem pular o muro aqui, ir lá na porta dele lá e bater, pode fazer isso. Eles pularam o muro, foram lá bater na porta, mas não respondeu. Resolveram arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, eles estavam mortos lá dentro. Nossa, há dias. Há meses. Há meses, porque ele era sozinho. Isso que me impactou. E o meu Deus, por que isso veio a mim agora? Sozinho, né? Morreu Será sozinho. que tem alguma coisa aí me indicando? Será que eu não estou criando isso para sair de algum problema que porventura? Não é verdade. Isso parece que estava na minha cabeça já há muitos anos. Um recanto de veterano, onde os veteranos da Polícia Militar, que eu amo de montão, pudesse ter um lugar de sossego. Esses que não têm família, esses que preferem ser solitários, existe. Tanto é que tem esse caso. Aí levaram o corpo para fazer exame, chegaram à conclusão que poderia ter de 3 a 4 meses. Meu Deus. Nossa. Aí a coisa explodiu. Aí eu vim aqui na CAB e convidei a Maria Costa. Maria Costa chegou lá e ficou louca. Desculpa, ela ficou maluca. Não, é isso aí mesmo, tem que fazer mesmo e nós vamos criar uma ONG. Não, ela chegou muito empolgada aqui, ela falou assim, Antônio Carlos, olha, você precisa ir lá conhecer. Tanto é que depois nós fomos lá, né? Fui lá. Na feijoada. Eu nunca pensei numa ONG, nunca pensei na minha vida. Vamos fazer uma ONG e a gente vai começar aqui e tal, e vamos fazer uma inauguração e não pode demorar. E isso você foi juntando aqueles materiais todos, foi reunindo aqueles materiais todos lá do museu, aquelas coisas, você já tinha aquilo museu lá. é antes, eu venho fazendo aquilo lá. Já tem. Bom, aí tem a história da minha turma. Eu compartilhava aquilo lá com a minha turma. Tem aquele desfile que você Sim. há 15 anos atrás. A minha turma Já frequentava ali já. Lá. E eu Sim. comecei a botar algumas coisas lá do museu, o uniforme e tal. Comecei a fazer aquilo lá. E até que para manter a minha turma ali em volta de Unida, do né? local e da minha pessoa, né, que me agrada muito. E aí a Maria Costa, não, vamos fazer uma ONG. Tivemos uma reunião aqui, tinha um coronel lá, que eu não me esqueci o nome dele, ele deu várias sugestões e de repente recaiu numa ONG. Terminou a reunião, a Maria Costa pegou os apetrechos dela, botou debaixo do braço, ele virou para mim e disse, Munici, CNPJ, viu? Nunca pensei que não sei nem o que é isso. Depois, o que é CNPJ? Aí ela disse, eu vou colocar o administrativo, que fala? É o administrativo? Isso. Vou colocar o administrativo aí à disposição sua para a criação de uma ONG
que terá um CNPJ e nós vamos trabalhar nisso. Eu falei, olha, é o seguinte, eu tenho como criar isso por lá mesmo, eu não vou dar esse trabalho para cá. Não, eu meti o pau. Aí a ONG saiu rápida. E trouxe o CNPJ para ela. E aí ela... Aí o resto vocês sabem. Isso. Teve aquele almoço lá, né? Que é para que o conselho conhecesse o local. E de lá para cá eu só estou trabalhando pensando nisso. E nossa expectativa aí nesse evento que a gente vai fazer lá Dia 26 agora. reunir aí umas 500 pessoas, se Deus quiser. Vamos ver se a gente consegue. Vamos conseguir sim. Vamos conseguir reunir, vamos fazer uma festa bonita lá, vai ser um negócio muito bacana. Vai ser muito bom. Né? Eu só Vai ser um espero negócio que não tenha chuva, né? Não, em abril não vai ter mais não. 26 de abril já pode estar tranquilo. Bom, pessoal, assim, alguém quer fazer mais alguma consideração? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu tenho uma pergunta para os senhores. Pergunte. Eu gostaria de saber o que significa ser um veterano da PMDF hoje para os senhores. Boa pergunta. Para os mais novos. Dá um Eu, recado para pros mais mim, novos. eu particularmente eu gosto muito desse nome, veterano, sabe? É melhor do que reformado. esse Aposentado. negócio. Aposentado, reformado. Veterano, Mas veterano é bonito. Alguma coisa veterano é porque teve sucesso, teve... Sim, não é? é verdade. Então, eu Deixa não sua sei marca, quem inventou né? esse nome, mas que o For nome feliz. é muito bom. Para mim, ser veterano, nesse momento que eu estou vivendo, é como se eu estivesse voltando à atividade. Que Por coisa quê? boa. Por quê? Porque eu sou do quadro de especialista de enfermagem. Sempre trabalhei com o Papa Michael e sua família. E agora vai acontecer exatamente. Eu vou voltar a trabalhar com o Papa Michael e sua família. No Isso depois de 33 anos de inatividade. Que maravilha. Como é que eu ia pensar um negócio desse, cara? Que coisa boa. Nunca pensei. Muito bem, muito bom. Olha, que coisa boa. Nunca pensei, mas estou firme e forte. Mas os senhores nem podem imaginar a energia que eu estou tendo Que coisa boa. para trabalhar. Eu levanto de manhã, eu tenho que ir para a chácara, eu tenho que fazer aquelas coisas lá bem bonito, bem bacana. Não, e vocês aqui, vocês três com saúde aqui, depois de tanto tempo de corporação, de tanto sofrimento que passaram, dificuldade, momentos desafiadores e tal, isso diverge daquela máxima que o pessoal fala na polícia, que o cara se aposenta, depois de 5 anos, morre. Vai jogar Né? e beber. Vai jogar e beber, vai jogar e beber. Então vocês estão provando por A mais B que sabendo levar a vida, sabendo, né, administrar, né, não entrando no vício, procurando outras atividades. Pô, O senhor já imaginou né? Então a gente consegue. que legado que essa Pois turma é. de veteranos, turma 67, está se preparando para deixar para as futuras gerações? Conselho para os mais novos, né? Mas só respondendo a sua pergunta, eu de vez em quando eu faço uma retrospectiva da minha vida. Aí eu nasci lá nas Gamelas, Fazenda das Gamelas. Tem a fazenda lá até hoje. Não é minha não, mas tem. Aí quando eu me lembro que eu nasci lá, naquela pobreza. Na verdade não era bem pobreza, a gente era pobre, mas era um pobre digno, sabe? Aquele pobre... Graças a Deus no estado de Goiás não tem muita miséria. Não é miserável, a gente era Faltava pobre. o que comer, Mas a né? gente tinha Mas era estável. comida, mas Isso. pobre, não Mais tinha. estável. Não tinha luxo, né? Não tinha nada. luxo, mas tinha. Objetivo Quando também. eu me lembro que eu nasci ali e que eu vim para Brasília com 10 anos de idade, que em Taguatinga eu engraxei, eu vendi picolé, eu fiz isso, aquilo, e que eu entrei na aeronáutica, depois entrei na polícia, e que hoje eu sou capitão veterano, isso me dá Coisa uma... boa. Me dá uma honra, Uma vitalidade, muito grande, né? Me dá um orgulho muito Olha, grande. coisa E além do mais, eu com 77 anos ainda tenho uma fibra muito grande, tem muita saúde, graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Estamos Eu bem. também. Você está com 77, você está com quanto, Munici, hoje? Vou fazer 78 o mês que vem. 78. E você, Pilicério? Eu fiz 77 em junho. Perdão, eu vou fazer 79. A diferença é Os uma. garotos, meninos, vocês estão ótimos. Excelente, graças a Deus. Muito Muito obrigado parabéns. pelos meninos, viu? Não, são ótimos. Uma menina arteiro. É isso que fica jovem, né? Gente, olha, eu queria agradecer demais vocês. Assim, esse programa vai ser um marco aqui pra gente, né?
Espero que seja Vai- realmente dá para iniciar o trabalho. Sim, com certeza. Nós temos vamos tirar muita coisa importante desse vídeo também. A gente vai, né? Assiste, A gente vai assistir. com paciência. Isso, Tem coisa exatamente. importante, tem um trabalho que foi feito nos 45 anos, né? Mostrando a união, que é uma pergunta que foi feita aqui e eu acho que não foi respondida a contento, pelo menos no meu modo de ver, porque como foi que a nossa turma chegou nesse estágio depois de tantos anos, Continua unida, com com essa por que unida, que reúne? Isso. Então eu quero dizer o seguinte, nós tivemos muita resiliência, nós tivemos muita generosidade, nós tivemos muita parceria, muita dedicação um ao outro. Tivemos paciência de passar aqueles momentos que havia até disputa entre nós, não podemos negar isso, né? Até disputa entre nós, mas nós tivemos paciência e foi passando e nós vencendo todas as etapas. Parece até que nós tínhamos um foco. Ou talvez tivéssemos a noção exata que tínhamos um nome a defender, que era o nome de primeira turma de policiais militares incorporados em Brasília. Isso para mim é uma honra e eu acho que isso sempre esteve em nossa memória. Vamos manter isso a qualquer preço, mesmo que a gente tenha que fazer sacrifício, que é o caso desse menino aqui e de um outro que não está aqui, que é o Melo, né? Esse aqui também ajuda muito, mas a verdade é que o Pilicério e o Melo foram os baluartes da união dessa turma, eles foram os primeiros a se empenharem nos encontros. Então, mesmo que fosse preciso sacrifício, isso aqui quantas vezes tirou dinheiro do bolso para pagar eventuais prejuízos que as festas dão, agora está na iminência de acontecer. Né? Então, o evento vai acontecer. Esse é o Com segredo. certeza, com É o certeza. segredo. E resumindo esse segredo, eu diria amor. Amor. Pô, mas amor entre machos? Que é isso? Entre seres Amor, humanos, entre seres amor, a gente humanos. tem amor um ao outro. Exatamente. Apesar de nos desentender, tem outra coisa para justificar? Não. Não tem. Ai, lindos. Foi um Pessoal, prazer. então assim, em nome da Coronel Maria Costa, da CAB, da nossa equipe toda, da equipe de produção aqui, a gente agradece demais a presença de vocês. Foi um momento histórico que a gente está vivendo aqui agora, de muitos outros que virão pela frente, né? Para a gente criar esse cabedal, né? Esse histórico da nossa Polícia Militar e poder passar essa informação para as futuras gerações. Tenho certeza que isso vai ser uma coisa muito bacana, né? Que as pessoas vão consultar. Gente, a caneca de vocês é uma lembrancinha da uma CAB, lembrança. né? Vamos te levar para tomar um cafezinho. Toda vez que Ai, pro museu. lindo. Isso. Eu tenho uma branca lá em casa, lá na chácara. E é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, não, vou tomar né? um agradecimento, né? Ótimo, ótimo. Paciência de ter ouvido essas histórias, né? Não, Foi uma boas honra. histórias, né? Foi uma honra.